semana passada, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, enviou à primeira instância pedidos de investigação que estavam no Supremo a respeito do ex-presidente da República. Jair Messias Bolsonaro não conta mais com foro privilegiado, portanto, deve agora responder a ações na primeira instância. Como exatamente juízes e juízas da primeira instância se comportarão, nós não sabemos ao certo. Mas é consenso entre cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras que o ex-presidente da República, que o ex-mandatário, precisa responder por todos os indícios de crimes. Respeitando o devido processo legal, ele deve encontrar-se com a justiça, salvo aqueles e aquelas que fazem parte do seu núcleo ideológico, que o apoiam irrestritamente, cegamente, fanaticamente, salvo estes e estas. Nós, brasileiros e brasileiras, temos consciência de que ele precisa responder na justiça por indícios de crimes. E há pelo menos 4 áreas. Eu chamo essa questão de 4 áreas por uma divisão didática. Mas haverá, na verdade, pelo menos 4 frentes de encontro da justiça com o ex-mandatário. Quais sejam estas petições de investigação que descem à primeira instância, os inquéritos que permanecerão no Supremo Tribunal Federal, aquelas petições todas ali que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, a questão do abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral de 2022. E também ele se encontrará com a Justiça Internacional, o Tribunal Internacional de Haia, que julga crimes contra a humanidade, nomeadamente neste caso, em que está diante de nós aqui, é o crime de genocídio. Existe inclusive um vídeo no nosso canal sobre isso, você pode posteriormente acessá-lo. Como exatamente esses juízes e juízas vão agir, nós não sabemos. Se houver aquele ímpeto persecutório, como fora com presidentes anteriores, especialmente o Lula, nós teremos aí diversos inquéritos abertos. Mas nós esperamos e torcemos para que a justiça siga, respeite o devido processo legal, o direito à defesa, mas que ele responda juridicamente, judicialmente, por todos os seus indícios de crimes. Há pedidos de investigação que desceram agora. Por exemplo, o pedido 9.913 e 9.914, feito pelo deputado Elias Vaz de Andrade, em que lembrou que o ex-presidente da República defendeu publicamente a destituição de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e defendeu também um golpe de Estado. O pedido 9.910, feito pelo senador Randolfo Rodrigues, ele afirma que Bolsonaro deu declarações contra o Estado Democrático de Direito e ameaçou o Poder Judiciário. Petição 9.918, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, diz que as declarações do então presidente amplificam e reverberam a retórica antidemocrática e golpista. Petição 9.911, o PDT lembrou que o ex-presidente da República convocou a população no 7 de setembro para demonstrar, abre aspas, que as Forças Armadas têm apoio popular, buscando dar início a uma ruptura institucional. E, por fim, a petição 10.363, feita pela deputada Sâmia Bonfim, em que lembrou que o ex-presidente da República utilizou-se de expressões racistas ao se referir a um negro. Você deve se recordar desse episódio quando ele esteve no encontro judaico, em que ele falou de negros como pesados em arroba, que não servia para procriar e etc. Coisa que jamais deveríamos tolerar em um candidato à presidência da República. Mas observe, a maior parte desses pedidos de investigação aqui relatados estão circunscritos dentro daquele contexto mais amplo de golpe de Estado, de uma tentativa de ruptura institucional.
Em cada caso desse, o ex-presidente da República precisa responder sim. Porque depois de eleito, mesmo em 2019, no primeiro semestre, ele já falava em uma tentativa de ruptura institucional. E não reconhece a derrota eleitoral, mas saiu do mandato falando nisso, que tentou de tudo ali dentro das 4 linhas. Nós vimos agora quais eram as 4 linhas que ele se referia. Aquela minuta do golpe encontrada com Anderson Torres. Então esses inquéritos descem à primeira instância. Eu estou aqui considerando o site do Conjuro. A matéria escrita por Tiago Ângelo, publicada no dia 10 de fevereiro do corrente ano. Então, estas ações passarão a tramitar na Justiça Comum, na primeira instância. Bem, veremos como ele lidará com cada uma delas. Mas existem inquéritos que permanecem com o Superior Tribunal Federal, o STF, e com o ministro Alexandre de Moraes. São 5 inquéritos. Inquérito 4.831, suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Lembra daquela reunião gravada, disponibilizada depois? Aquela que quando a gente passa as imagens tem que retirar as crianças da sala? Ele disse ali claramente que interferiria sim e, se preciso fosse, trocaria até o ministro da Justiça. Ministro da Justiça que à época era o seu apoiador, eleito senador na última campanha eleitoral. Inquérito 4.878, vazamento de inquérito sigiloso sobre ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele, enquanto presidente, teve acesso à informação privilegiada e vazou isso. E não foi nem a única. Você deve se lembrar aquela história da ligação para o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Olha, são muitas coisas que a Justiça terá que trazer, né? Veja outro exemplo. Inquérito 4.888, divulgação de notícia falsa sobre a vacina contra a Covid-19. Não era só brincadeira dizer que podia se transformar em um jacaré. Houve muita fake news e isso era produzida e espalhada a partir do gabinete do ódio, chefiado pelo pelo ex-presidente da República e seu entorno. É isso que as investigações dão conta até o presente. Inquérito 4.874, que é o inquérito das milícias digitais. Inquérito 4.921, apuração sobre autoria intelectual dos atos de 8 de janeiro, quando a Corte, o Congresso e o Palácio do Planalto foram invadidos e depredados por bolsonaristas. Veja, nós temos ali os financiadores, aqueles que foram às vias de fato, e tivemos aqueles incentivadores e os mentores intelectuais. Neste último caso é que entra o ex-presidente da República. São 5 inquéritos. Nós ainda temos outros aspectos aí que devem ser retomados da CPI da Covid, em vista de que o Procurador-Geral da República, o PGR, teve um comportamento que é tido por outros juristas como um comportamento muito leniente, muito omisso. Isso também nós precisamos investigar para chegar aos fatos concretos, a verdade, a realidade dos fatos. Então, isso tudo precisa ser investigado na Justiça Comum. Eu citei os inquéritos que permanecem no STF, mas também aquelas ações que estão em andamento no Tribunal Superior Eleitoral e aquilo que será retomado no Tribunal de Haia. O ex-presidente tem sim muito o que responder. Há indícios de crimes de prevaricação em relação, por exemplo, à aquisição de vacinas durante a pandemia, aqueles gabinetes ali, o gabinete paralelo do Ministério da Saúde, bem como o gabinete paralelo no Ministério da Educação, indícios gravíssimos de corrupção, como é o caso, por exemplo, do pedido de barra de ouro, de venda de Bíblia superfaturada e etc. Também temos os crimes ambientais e agora, claro, os crimes indígenas que entram nessa categoria do genocídio.
O ex-presidente tem sim muito o que responder na justiça e nós, cidadãos e cidadãs, esperamos que isso realmente aconteça. Nós precisamos passar a limpo este período da nossa história para o bem do nosso próprio país. Só assim poderemos, de fato, reconstruir a democracia brasileira e a sociedade brasileira.